Mateus 11, de 28 a 30. O texto bíblico nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Eu acredito que muitos já ouviram dessa passagem bíblica, e eu já ouvi muitas ministrações acerca desse texto bíblico em grandes campanhas evangelísticas, quando se prega a um mundo oprimido, quando se prega a um mundo cansado dos seus pecados, cansado dos seus negócios ilícitos, cansado de suas impurezas. Então se ministra a palavra de convite a uma condição de refrigério e a uma condição de descanso ao mundo perdido, ao mundo cansado. Mas, queridos, eu acredito que cada vez mais esse texto bíblico se aplica a nós também como igreja. Porque embora nós entendamos que há uma realidade de cansaço no mundo, por conta de tudo isso, pecado, jugo, erros, e as pessoas que acabam pagando o preço dos seus erros por anos a fio, pela vida inteira. Porém, embora se aplique muito ao mundo, mas esse texto bíblico também se aplica à igreja. Porque eu acredito que nós temos vivido um tempo onde olhamos para a igreja e percebemos a igreja cansada. Como igreja cansada? Às vezes nós fugimos de um jugo do mundo, e quando chegamos para um outro mundo, para uma outra realidade, nós nos colocamos debaixo de outros jugos, e então, por conta de tudo isso, acabamos ficando cansados também. Às vezes nós vestimos o jugo, ou colocamos sobre nós o jugo da religiosidade, o jugo do não pode, o jugo do não toques, o jugo de não isso, não aquilo outro, e de repente, na nossa jornada cristã, estamos levando um fardo pesado que se transforma no fardo da culpa, no fardo da negação, ou em fardos que se tornam insuportáveis, e depois ficamos avaliando que do mundo escapamos do jugo do pecado, e quando entramos na igreja, entramos no jugo da religiosidade, ou outros jugos que também nos atormentam. Mas é nesse contexto que nós ouvimos Jesus se dirigindo a nós e nos fazendo um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha, descrente, e descanse em mim. Mas venha você também crente, e descanse em mim. Venha você religioso, e descanse em mim. Venha você que não tem religião nenhuma, e descanse em mim. Venha você que vai à igreja assiduamente, e todos os domingos está lá, mas por algum motivo também está cansado. Venha e descanse. E venha você que nunca foi à igreja alguma, mas que está cansado por diversos motivos. Venha e descanse, porque em mim você há de encontrar alívio e descanso para a sua alma. Não importa a sua condição religiosa ou familiar,
rezasse: cuida de não te opores a Deus que é comigo, para que Ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram no sepulcro de seus pais, e todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Quem era Josias? Um rei tremendo, um homem através de quem o Senhor havia operado uma grande reforma em Judá. O templo havia sido purificado, um grande avivamento. Enfim, foi um homem que colocou a nação de Israel no caminho do Senhor, pelo menos o reino do sul, o reino de Judá, no caminho de volta para Deus. E tudo aquilo que ele fazia, quando Deus dizia: Josias, faz isso, então Josias fazia e contava com a ajuda e com a fluência do Espírito e com a fluência de Deus. Mas um dia, Josias, depois de ter feito uma grande reforma espiritual e depois de já ter restaurado o templo, acaba se envolvendo numa batalha para a qual ele não havia sido chamado nem comissionado por Deus. Não havia respaldo de Deus, não havia comando de Deus, não havia a unção de Deus para aquele trabalho. O rei do Egito, Neco, se levantou contra Carquemes. Não tinha nada a ver com Judá, nada a ver com Josias, mas Josias entra naquela batalha como se fosse dele. Deus não havia chamado para aquela batalha. O rei do Egito estranhou e disse: olha, da parte de Deus eu estou fazendo essa batalha. Ó Josias, fica de fora, essa batalha não é tua. Mas Josias não ouve a palavra de Deus, dita por intermédio do rei do Egito, e se envolve naquela batalha. E numa das flechas, não tão perdidas assim, porque os flecheiros atiraram contra o rei Josias, e a palavra de Deus diz que aquela flecha atingiu Josias. Mas como pode atingir um crente? Como pode atingir um homem de Deus como Josias, envolvido outrora em batalhas tão tremendas da parte de Deus? Mas nessa, Deus não estava com ele. Eu quero te dizer, meu amado, que às vezes a gente se envolve em batalhas que Deus não nos colocou, em trabalhos para os quais você não foi chamado, mas quem sabe, desejo de fazer, ou ansiedade de fazer, ou quem sabe até com a mente de que através disso eu consiga resolver um problema maior. Mas Deus não te chamou para aquela batalha. Deus disse: espera, fica na tua, aguarda mais um pouco, a solução virá, a porta há de se abrir lá na frente. Mas Josias, envolvido em algo para o qual Deus não havia lhe chamado, não somente se cansa, não somente se afadiga em meio àquela batalha, mas o pior acontece: ele morre. E queridos, eu creio que nesse caso, Josias morreu antes do tempo que o Senhor havia determinado para a sua vida, porque ele havia se envolvido em algo para o qual Deus não havia chamado. Eu quero te perguntar hoje, porque o tema da mensagem é: por que cansamos? Vinde a mim todos os cansados, todos os que estáis cansados, vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados. E às vezes nós chegamos diante de Deus: Deus, por que meu fardo está pesado? Por que estou cansado? E às vezes Deus olha para nós e fala: você está cansado, querido filho, eu te amo muito, eu te prezo muito, eu estou disposto a ir contigo até o último dia da tua vida. Mas eu quero que você entenda que parte do teu cansaço você agregou à sua vida. Parte do seu cansaço é fruto dos seus envolvimentos, das suas preocupações, é fruto dos seus caminhos que você busca, e busca, e busca. E eu não disse que você não deveria estar nem aqui, nem ali.
quando chega numa fase da vida, quando ele já é avô ou avó, que poderia estar mais descansado, mais tranquilo, mais colhendo dos frutos do trabalho da vida, de repente tem que se cingir de força novamente para tentar cobrir e tapar os buracos e os erros dos filhos. E eu não quero dizer que o avô ou a avó não vai participar, mas o que eu quero dizer é que nós temos que ter a percepção do tempo para todas as coisas, porque às vezes, queridos, Deus precisa dizer a esses avós queridos e preciosos: olha, sai um pouquinho do caminho, porque agora é entre mim, Deus falando, é entre mim e o seu filho e o seu neto. Agora é entre mim e a sua casa. Por quê? Porque você, de uma forma honrosa, você já comprou brigas e mais brigas no teu tempo. E no teu tempo você contou com o meu respaldo, com a minha ajuda, com a minha força, com a minha unção. Mas agora eu quero falar com teus filhos. Agora eu quero falar com os teus netos. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. E hoje você vem aqui, nessa igreja que não é a igreja minha, e nem é a igreja cuja placa está por ali. Aliás, nem placa tem por enquanto, dia pode ser que tenha, mas é a igreja de Jesus. Você está aqui hoje e você vem aos pés de Jesus, e Jesus vem e ministra ao teu coração e revela os teus cansaços e revela as tuas fadigas, e você vai passando a listinha. Mas por que eu estou cansado? Sim, você está cansado, querido, porque você está levando um fardo que já não é mais teu. Você não conseguiu perceber ainda, talvez, que agora é hora de outras pessoas se levantarem. Essas pessoas terem as suas próprias experiências com Deus. Claro que o avô não vai abandonar, a avó não vai abandonar, mas discirna os tempos. Porque quando a gente entra em batalhas que não são nossas, para aquelas batalhas não haverá unção. Amém? Eu sei que sempre haverá um lugar para cada um de nós. Eu não estou fazendo aqui a apologia do se vira. Eu não estou fazendo aqui a apologia do olha, vira as costas e você que cuida da sua vida. Eu creio que haverá um lugar para cada um de nós. O lugar da intercessão, o lugar do apoio, o lugar da amizade, o lugar do aconselhamento. Há um lugar onde o mais idoso, onde o mais velho vai poder agir, sim, sem sombra de dúvida. O grande problema é quando a gente quer fazer mais do que isso e quer tomar a causa como se fosse nossa. E eu tenho que resolver, e eu tenho que correr atrás, e eu tenho que fazer o que na verdade já fiz a vida toda, e agora eu poderia descansar um pouquinho mais. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. É muito comum, especialmente para os pastores, quando eles ouvem necessidades, e então corremos e ligamos, ou visitamos, ou fazemos algo. Mas nessa semana aconteceu algo interessante, quando fui informado de alguma coisa, e logo a alma da gente fica um tanto quanto inquieta em favor daquela pessoa. Mas enquanto eu estava indo na direção, o Espírito de Deus claramente falou no meu coração: fica onde você está, porque essa causa é entre mim e essa pessoa. E essa pessoa precisa ter uma experiência comigo. E se você interferir, ele nunca vai conseguir ouvir a minha voz. E então naquela hora, queridos, é uma coisa que parece até mágica, parece que é uma coisa, e é de fato uma coisa sobrenatural. A paz de Deus, que excede todo entendimento, de repente inunda teu coração. Você olha para aquela pessoa, você faz a intercessão por aquela pessoa, mas aquela ação imediata que você estava pronto para fazer, você interrompe, porque Deus te fala, porque Deus te ministra, e então uma paz sobrenatural invade o teu coração, e então sim, Senhor, cumpra o teu propósito, e isso será bênção na vida dessa pessoa, e será uma forte experiência que Ele terá contigo, e graças te damos por isso, Senhor. E então descansamos, porque entendemos que verdadeiramente quando o Senhor age, aleluia. Diga para o seu vizinho: deixa Deus agir um pouco.
gente não deixa Deus agir. Sabe aquele pai ansioso, que basta o filho tropeçar e ele acha que, porque ele tropeçou ali, imediatamente tem que ter um sermão em cima daquele tropeço, imediatamente tem que ter uma lição em cima daquilo, e você vê aquela ansiedade, não, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer, e é claro que o pai vai fazer e vai ensinar, mas relaxa um pouco, querido, porque às vezes aquele tropeço ele é necessário, e aquele tropeço vai enrijecer as pernas, vai enrijecer o corpo, e ele próprio vai ter uma experiência com Deus e vai caminhar. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. De repente a gente se livra do fardo do pecado lá e se reveste do fardo da religiosidade. Você não pode parar numa sorveteria para tomar um sorvete com a tua família, que o diabo vem no teu ouvido para dizer, mas você está aqui tomando sorvete, você podia estar na praça pregando o evangelho, você está aqui tomando sorvete, e há tantos perdidos no mundo. Claro que o mundo está cheio de perdidos e precisamos fazer a obra, mas você não vai ganhar o mundo sozinho, e você não vai estar em todo o tempo pregando, você não estará todo o tempo fazendo. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, porque verdadeiramente o diabo está à espreita a qualquer momento para jogar uma culpa aqui, uma pressão ali, um ativismo ali, para fazer com que de repente você chegue à conclusão errada, mas a uma conclusão falsa de que era melhor você não ter se convertido. Mas isso é um engano, porque não há coisa melhor do que servir a Jesus. Amém. E foi Ele quem disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando cansamos, quando abraçamos causas que não são nossas. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, Samuel 23, versículos 9 e 10. A palavra de Deus diz aqui em 2 Samuel 23, 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Bonito isso, né? O povo, na hora do vamos ver, cada um foge, cada um corre da peleja, e fica ali Eleazar sozinho, batalhando contra os filisteus, e luta contra um e outro, e vai, sozinho, não tem ninguém do lado. Depois de batalha vencida, depois de batalha ganha, volta todo mundo, para quê? Somente para tomar os despojos. Você já teve essa experiência assim? Já fez um trabalho na escola, onde você faz tudo sozinho, mas todo mundo leva nota? Já teve essa experiência de ralar, de passar de madrugada, e o
pegar água no poço, lá algumas casas abaixo de onde nós morávamos. Ia lá os irmãos, só minha irmã era poupada, mas os outros na filinha para pegar o balde, para pegar a água do poço, e trazendo a água e pegando o balde e subindo a calçada para levar a água para casa. Os irmãos, e vão. E até quando a gente chega em casa, tão pesado o balde, que a gente põe o balde ali e o arinho está tão preso na tua mão que não quer nem sair. Ele sai, mas você vê a marca, claro, né? Depois você volta para começar tudo de novo. Foi isso que aconteceu com Eleazar. Ele pegou naquela espada de tal maneira que a espada ficou grudada. Mas, amados, por que dessa batalha dessa forma? Porque ele estava só. E o que faz com que você se canse? Quando você tem um profundo sentimento que, embora você tenha tantas pessoas, mas você está sozinho na educação dos filhos, sozinho para resolver os problemas, sozinho para tomar decisões que às vezes você precisava do apoio, do escoramento de alguém, de um esteio, mesmo que não te ajudasse muito, mas pelo menos que te ouvisse na hora daquela dificuldade, mas você se sente só. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor operou um grande livramento por intermédio de Eleazar. Mas vai viver isso todos os dias. Faz dessa experiência um estilo de vida. Você fica cansado. Eu acredito que tem muitos pais que estão cansados. Que tem muitos empresários que estão cansados. Cansados de travar uma enorme batalha contra os filisteus. E nós, na hora do vamos ver, cada um busca o seu próprio conforto. E você fica sozinho no campo de batalha. Isso por uma vez, Deus ministra um grande livramento. Mas isso como um estilo de vida vai acrescentando fadiga, enfado e canseiro. E é para esse que o Senhor Jesus estende o convite. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. E meu querido, quando você começa a colocar esse fardo nos pés do Senhor, Deus vai mover as águas na sua vida em nome de Jesus. Deus vai mover as águas no coração de outras pessoas que talvez deveriam compartilhar com você. Deus vai mover as águas como moveu as águas na vida de Eleazar. Essa foi uma experiência. Ele foi colocado numa posição de autoridade, mas logo ele fazia parte de uma equipe de pessoas provadas, de pessoas buriladas, de pessoas que haviam aprendido também a lutar, algumas vezes sozinhas, mas depois de uma grande equipe. Deus moverá as águas. Se você souber recorrer ao Senhor hoje, o Senhor vai mudar a configuração, vai mudar a realidade dos seus relacionamentos em nome de Jesus. Eu creio nisso. Diga para o seu vizinho: Deus mudará a realidade da sua casa. Porque lutar sozinho cansa. Diga isso para uma outra pessoa: lutar sozinho cansa.
Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Qual que é o terceiro motivo que nos leva ao cansaço? Eu acho que todos aqui conhecem bem a história de Jó. Sabem que nessa altura do capítulo 2, Jó já tinha perdido todos os seus filhos, tinham morrido. Nessa altura, Jó havia perdido todos os seus animais. Nessa altura, Jó tinha perdido tudo que ele tinha, todos os seus bens e toda a sua prosperidade. Mas até aqui, ele vai conduzindo a sua vida, não entendendo nada, mas submetendo seu coração a Deus. Mas chega um momento que parece ser uma espada na sua alma, que foi ouvir da pessoa mais próxima a ele o que ele acaba de ouvir. Sua mulher, a pessoa mais chegada a ele, olha para ele e diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo conforme o que ela via. Algo que nos cansa é quando as perspectivas dos mais próximos ou das pessoas que convivem com a gente são diferentes das nossas. Não só pelo fato de ser diferente, mas muitas vezes perspectivas maldosas ou perspectivas de incredulidade. O que é uma perspectiva? É como eu enxergo algo a partir do lugar onde eu estou. Como a mulher de Jó enxergava aquela situação toda. Os filhos haviam morrido, os bens tinham ido embora, os animais tinham morrido. Como ela via tudo isso? Jó, você tem servido a um Deus inútil. A maneira como eu vejo essa situação é que você tem desperdiçado os seus anos com uma fé que não tem te levado a nada. Olha para a nossa casa, olha para a nossa ruína. Mas essa era a perspectiva dela. Era como ela via as coisas do lugar onde ela estava. Mas como Jó via? Jó não enxergava a perda dos seus filhos, ou a perda dos seus bens, ou o seu sofrimento como ausência de Deus, ou como falha de Deus, ou como ausência do amor ou da fidelidade de Deus. E isso angustiava o coração da mulher, porque ela olhava para ele e disse: você conserva ainda a tua integridade? Quantas vezes, queridos, perdemos o emprego e não perdemos a fé? E as pessoas olham para nós e falam assim: você perdeu o emprego, mas você continua animado, você continua com fé, você está doente, seu filho está desempregado ou doente, e você continua indo à igreja, você continua testemunhando o amor de Deus. O grande problema, queridos, é quando essas perspectivas negativas vêm como goteira na nossa cabeça todos os dias. Como na vida de Sansão. Sansão tinha um segredo e ele não podia compartilhar. Mas a mulher com quem ele convivia todos os dias, Dalila, todos os dias dizendo: revela-me teu segredo, revela-me teu segredo. E aquela palavra como goteira todos os dias cansa. Eu queria, meu amado, que você se revestisse de força. Porque às vezes no teu ambiente familiar, as pessoas com quem você convive não entendem o teu caminhar. E todos os dias falam alguma coisa para tirar a tua alegria. Acho que muitas pessoas já têm vivido isso. Todos os dias.
às vezes você tem tudo, mas segundo a perspectiva de uma outra pessoa, segundo a tua perspectiva, as coisas estão caminhando, mas segundo a perspectiva da outra pessoa, do ponto de vista da outra pessoa, não está bem. E às vezes se fica falando e falando e falando, até que chega uma hora, como goteira, não só da mulher rixosa, mas do homem rixoso também. Aquela goteira na cabeça e traz um cansaço para a alma. E a alma fica triste. Porque por mais que se faça, ainda não se faz o suficiente. A palavra de Deus está dizendo: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que hoje não temos que deixar nossos fardos aos pés do Senhor? Chegar talvez para o cônjuge ou chegar para os filhos e dizer: olha, eu acho que o clima aqui está muito tenso, vamos relaxar um pouco mais, vamos colocar isso que estamos vivendo nas mãos de quem de fato pode resolver, porque a gente tem tentado e não tem conseguido. Quem sabe não seja hora da gente atender ao convite amoroso do Senhor para dizer: olha, chegue-se para o Senhor, que está demais para você. Vocês não têm conseguido chegar no lugar que vocês queriam chegar. Vinde a mim. Quando as perspectivas dos mais próximos ou das pessoas com quem convivemos nos ferem ou nos desanimam, isso nos cansa. Mas eu queria encerrar essa palavra voltando para Mateus 11, que o Senhor Jesus nos fala algo interessante. Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, repita após mim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Jesus fala sobre um jugo. Eu queria, em poucas palavras, tentar explicar para você o que é esse jugo de que Jesus fala. Tomai sobre vós o meu jugo. Na época de Jesus, muitos mestres tinham seus discípulos, e cada mestre tinha um jugo. O que é esse jugo? O jugo é um conjunto de doutrinas. O jugo é um conjunto de regulamentos, é um conjunto de regras e é um conjunto de preceitos. E cada discípulo daquele mestre devia caminhar sob o jugo daquele conjunto de credo, do que se cria, do que se pregava, das ordenanças, das leis. Então cada discípulo tinha o seu mestre e cada discípulo andava sob o jugo daquele mestre. Mas quando Jesus olhava para os mestres da sua época e quando olhava para os discípulos daqueles mestres, ele via aqueles discípulos carregando um fardo pesado de culpa, porque muitos fariseus colocavam sobre os ombros daquelas pessoas fardos que eles não conseguiam carregar, mas eles faziam questão de dizer: você tem que carregar isso, você tem que cumprir isso, você tem que fazer isso. Então esse conjunto de regras era um jugo. E Jesus olha e vê um povo cada vez mais decepcionado com Deus. Porque se Deus, é isso que ele diz que é, se Deus é o autor dessa multiforme manifestação de preceitos e regras e doutrinas que nem meus mestres conseguem carregar, então eu não quero esse Deus para a minha vida.
Jesus olhava para a sua época e percebia julgos e julgos e julgos. E nesse momento ele olha para todos e diz: escuta, vinde a mim. Vinde a mim. Os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu ensino. E você vai perceber que o meu jugo é leve e suave. Porque o meu conjunto de doutrinas se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E você vai perceber que amar a Deus não vai ser chato ir para a igreja, porque se eu vou para a igreja, eu vou porque eu amo a Deus. Não vai ser chato eu perdoar alguém, porque o jugo de Jesus envolve perdão, mas eu vou perceber que perdoar vai me livrar dos meus jugos. Ouvi uma frase que diz que aquele que não perdoa é aquele que toma veneno e espera que o outro morra. E é muito interessante isso, né? Ele toma um veneno que ele acaba se matando, mas ele toma um veneno esperando que o outro morra. Mas o fato de Jesus te livra desse veneno, o veneno da amargura. Tomai sobre vós o meu jugo. A minha palavra vai libertar vocês, porque a minha palavra fala sobre amor, e o amor vai fazer com que seus atos sejam em amor. Então não vai ser chato ler a Bíblia, não vai ser chato cumprir o mandamento de Deus. Chato vai ser não cumprir, porque quando eu não cumpro, aí é que eu fico mal, aí é que eu fico chateado, não por não ter cumprido, mas porque na verdade é melhor cumprir, é mais leve cumprir, é mais prazeroso cumprir, porque a força está no amor, amar a Deus e amar o outro. Tome sobre você esse jugo, porque esse jugo é leve e é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Outros colocavam fardos pesados por conta dos seus próprios interesses. Mas não, vocês podem tomar o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Ao colocar um jugo sobre você, eu não vou ter nenhum interesse com isso, eu não vou ganhar nada com isso, eu não vou ganhar nenhum dinheiro com isso, eu não vou ganhar nenhuma projeção social com isso. Sou manso, desprovido de outras ambições, o único desejo de abençoar, o único desejo de curar, o único desejo de ver você crescendo na sua vida. Meu jugo é suave, disse Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração, desprovido das ambições deste mundo mau. Será que de fato, amados, temos nos revestido do jugo de Jesus? Ou temos abraçado para a nossa vida causas que não são nossas? Ou temos nos cansado na nossa solidão? Ou temos nos amargurado com o testemunho daqueles que nos cercam, cuja perspectiva não é a mesma perspectiva de fé que nós temos? Temos nos cansado com o jugo que Jesus não colocou sobre nós? Temos andado aflitos, afadigados e oprimidos? Temos tornado a nossa vida chata? Temos tornado a nossa vida enfadonha? E acabamos dizendo que é chato assim mesmo, porque ser crente é chato. Não, ser crente não é chato. Diga para o seu vizinho, ser crente é legal. Diga aí. Na minha época, ser crente é chuchu beleza. Na minha época. É legal. É bom. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu conjunto de doutrinas, o meu conjunto de regras, o meu conjunto de mandamentos. Tomai sobre
Então essa